Nossa convidada hoje é a professora Mônica Garbim, ela é professora da Faculdade de Educação da Unicamp. E, Mônica, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo até aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço o convite. Eu queria perguntar para você qual é a eficiência do ensino à distância. Nossa, essa pergunta é bastante complexa. Eu penso que não dá para falar sobre ela sem trazer um pouco do histórico da educação à distância, né? Então, a educação à distância, ela surge no momento em que é preciso atingir mais a população, né, com a educação. Então, ela vem para o Brasil, né, e se difunde mundialmente com a ideia da educação para as massas. Então, ela toma, né, quando na sua vinda, um certo preconceito, justamente por se tratar de uma educação que é com a ideia da popularização, uma popularização de um ensino técnico, então voltado para a criação de empregos, né, para pessoas que adquiram uma profissão de modo mais rápido e sem aquela ideia do deslocamento e tudo mais. A gente também tem aliado a isso as mudanças, né, da educação à distância. Então a gente começa bem lá atrás com a ideia do impresso, né? Então, quem nunca viu nas histórias dos padrinhos da Turma da Mônica, o Instituto Universal Brasileiro. Você não tem idade para saber disso, Mônica? Pois é. Mas via nas histórias quando eu tinha 4, 5 anos, eu me lembro das histórias do Maurício de Souza e sempre tinha essa propaganda. E então vem, né, com essa ideia da distância, mas do impresso, né, da ideia da troca por correio. E aí isso vai avançando até o ponto de que a gente está hoje num processo de tecnologia quase que, enfim, em todos os lugares, em todos os momentos, né? A educação digital, né, tá aí, enfim, a gente não pode negar. Então, de um lado, a gente tem uma possibilidade da educação, que a educação à distância dá, que é para pessoas que têm alguma dificuldade de deslocamento e elas podem ter acesso a esse tipo de educação, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer de todos de todas as visões que se tem sobre a educação. Então, de um ponto de vista, a gente quer sim que a educação esteja presente em todos os lugares e para todo mundo, seja acessível, com qualidade para todo mundo. De outro lado, a gente tem ainda uma visão certamente muito mercadológica em relação à educação, porque trata-se de uma educação, a educação à distância é uma educação que, teoricamente, se gasta menos, né, do ponto de vista institucional, para ela ser ofertada. E aí a gente tem visto, né, num cenário em que as pessoas estão transformando a educação numa mercadoria. E aí que entra o problema. Então, veja, não é só a questão da educação à distância, mas envolve também um sentido de educação. O que é que eu penso sobre a educação, né? O que é a educação para mim? Então, eu diria que para responder essa pergunta, a gente precisa partir de vários elementos para dizer se ela é eficiente ou não. Talvez ela seja no sentido de chegar àquele que precisa da educação para, de repente, ter uma profissão, para melhorar de vida, mas, em alguns casos, a gente precisa ter cuidado, porque ela, por ser uma mercadoria, ela nem sempre é ofertada com qualidade, né? Mas aí eu falo tanto para a educação à distância quanto para a educação presencial. Então... e eu faço das suas palavras as minhas. Eu estudei à distância, então, de fato, foi muito difícil, foi muito desafiador. Eu fui uma aluna da faculdade na época de pandemia, então todo mundo estudou à distância. Todas as faculdades, escolas tiveram esse desafio. Mas, de fato, é o que você está relatando. Acaba virando um produto, acaba saturando ali as turmas, são muitas pessoas e, de fato, não consegue dar esse amparo para o aluno. E é importante esse amparo para o aluno, você conseguir tirar dúvidas, você conseguir ter esse feedback do professor, principalmente numa época ali em que você vai fazer um TCC. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre estes desafios. São muitos, na verdade, né? Esse é outro elemento que a gente tem que colocar em pauta para discutir a eficiência ou não da educação à distância. O que a gente tem visto agora com esse novo marco da educação à distância, que saiu agora em maio. Então, tá todo mundo discutindo muito sobre esses aspectos, porque um dos pontos que ele traz é justamente o que você falou. Ele traz a necessidade de um acompanhamento melhor com o estudante. Então, a gente vê modelos de educação à distância que a gente tem, sei lá,
1.000, 2.000, 3.000 alunos para um tutor, para um mediador, né? E agora, nesse marco da legislação novo, né, ele traz essa vertente de que você precisa ter um mediador para cada 70 estudantes. Ele também dá um destaque importante para o professor, o que é o professor, né? O que é a figura do professor no modelo à distância, que é uma figura muito pouco valorizada nesse cenário, né? Muitas instituições contratam e aí eu não estou nem dizendo só da educação à distância, mas da educação presencial também. Mas muitas universidades, faculdades, enfim, contratam professores, de repente para receber a visita do MEC, ou enfim, para receber as visitas que precisam para ter os seus cursos aprovados, e depois dispensam esse professor. Então, a figura do professor ela é valorizada nesse marco, e também a figura do tutor aparece ali como sendo alguém mais administrativo. Então, o mediador faz todo esse apoio que você bem mencionou e que é necessário. Muito necessário. Né? E você tem ainda a figura do tutor, que é alguém que fica lá no polo, que dá todo um apoio administrativo para o estudante, que também é importante, porque veja, você bem falou, como é que ele acessa a biblioteca? Como é que ele procura algum livro na biblioteca? Como é que ele acessa o polo? Como é que ele se reúne com os colegas? Se ele não tem computador em casa, em muitos casos, algumas pessoas não têm, como é que ele consegue acessar? Então, o polo se torna importante nesse momento. Dentro disso que você está falando, né, dentro dessas mudanças todas, o Congresso aprovou mudanças na legislação e que proíbe a oferta de alguns cursos de graduação na modalidade EAD. Especificamente, medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia, só para a gente citar alguns. Mesmo sem ser professor, a gente consegue entender como é que você faz um curso de medicina à distância. Pois é. Eu acho que são dispositivos importantes, né? Inclusive o pessoal da saúde tem discutido muito e tem batido de frente, né, para essa não oferta desses cursos, né, na educação à distância. Eu acho que vale a pena também mencionar que, embora esses cursos não possam ser ofertados totalmente à distância, né, o que, por óbvio, você bem mencionou, eles podem ainda ofertar 30% de carga horária, né, numa modalidade usando tecnologias. O que isso significa? E que na medicina, inclusive, é muito importante mencionar. Os médicos hoje fazem operação com robôs, com robótica, enfim, toda essa coisa da tecnologia, né? E eles são bem abertos, né? O pessoal da medicina tem sido bem aberto, assim, para utilizar essas técnicas. Às vezes de um país para o outro, Exato. Né? Você vê uma cirurgia. Sim. Um conjunto de médicos, enfim. Então, nesses momentos, né? Nessas horas, a gente pode destacar até esse papel da tecnologia, né? Para auxiliar essa formação de médicos, né? O Edson Elias, que é sempre nosso ouvinte fiel, está dizendo assim, bom dia, Xará, bom dia para a Nath também, bom educação dia. à distância é muito boa. Ele diz assim, meu pai fez um curso à distância na década de 60. Caramba! Vocês não eram nascidas ainda, né? No Instituto Monitor. Curso de radiotécnico, se tornou um excelente radiotécnico e eletricista. Ele disse que na infância ele aprendeu muito com o pai também, mas a gente sabe, como vocês estão dizendo, que tem muita coisa para ser feita, muito caminho para ser trilhado ainda. Exatamente, o Instituto Monitor também é um instituto bastante importante na história da educação à distância lá no Rio de Janeiro, e ele fazia um papel quase que parecido com o Instituto Universal Brasileiro. E mesmo na modalidade EAD, agora com essas novas regras, existe alguma porcentagem que tem que ser feito ali presencialmente? Eu senti muita falta de ter atividades práticas ali do dia a dia, ter contato com outras pessoas. Existe agora essa regra? Tá, então vamos lá. Acho que é importante falar que mesmo antes desse marco, mesmo os estágios, né, curriculares que são obrigatórios, eles sempre foram desenvolvidos presencialmente, exceto no tempo da pandemia, como Você bem falou, né? Todo mundo virou ensino remoto emergencial. Então os estágios continuam sendo presenciais. Eu vou saber falar a carga horária da licenciatura, né? Afinal de contas, sou da educação. Então, a gente tem 400 horas de estágio. Bastante. Essas 400 horas de estágio, elas são feitas presencialmente. Sempre foram feitas. Além disso, os cursos à distância, eles têm que... são 50% da carga horária presencial e 50% à distância. Então, mesmo nos casos em que tenha esse à distância, ainda a taxa do presencial ela ainda aparece para a formação à distância, né? Por isso que está tendo uma bela movimentação assim, das instituições
que ofertam essa modalidade, justamente porque provavelmente vão ter que aumentar custos, enfim, vão ter que mudar a sua estrutura de funcionamento para conseguir se adequar à legislação que precisam seguir, né? A gente está ouvindo aqui a professora Mônica Garbim, que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Ainda nesse assunto, também foi estabelecido, o MEC estabeleceu um período, não é assim também, tá fazendo o EAD hoje, amanhã, não é assim, tem um período de adaptação para que as instituições se adaptem, para que os alunos também procurem uma forma presencial, não é, Mônica? Exatamente, porque a gente vai ter uma grande adequação, como eu disse, então existe um período para que as instituições e as pessoas, né, que cursam a educação à distância possam se adequar. Acho que é importante também dizer que ninguém que está cursando a educação à distância agora não vai receber o seu diploma lá na frente, enfim, vai receber, mas enfim, vai ter que ajustar ali a sua rotina para então continuar seguindo o seu curso, né? Você deu aula à distância? Eu dei aula à distância já. Que desafio, hein? É um grande desafio. Mas como é que você avalia um aluno para fazer uma redação, por exemplo? A gente sabe que o brasileiro tem um pouco de dificuldade para escrever, né? Fica difícil para avaliar, não é, Mônica? Então, é exatamente são esses elementos que eu considero que são importantes de serem colocados em pauta quando a gente pensa na qualidade da educação à distância. Como é que eu avalio, né? Isso é um desafio tremendo, né? Esse é um dos pontos que aparece, inclusive, no novo marco. Hoje, agora, porque muitas instituições fazem as avaliações como a correção automática, né? Então, ele vai lá, faz uma múltipla escolha e aí o aluno já tem na hora o resultado. Acertei ou não acertei, né? E aí fica a ideia do como é que eu avalio a escrita. Então, em muitos lugares, não tem a escrita, né? Talvez tenha escrita lá na frente com o TCC, alguns lugares tem alguns projetos, trabalham por projetos e aí você tem que escrever, mas isso é um grande desafio, especialmente hoje, quando a gente tem, por exemplo, a inteligência artificial, que ajuda os estudantes nesse processo aí de escrita mesmo, né? Então, no marco hoje, o que é solicitado é que a prova final seja presencial e tenha pelo menos uma questão dissertativa para que esse estudante tenha que escrever ali, né? Então, é importante começar a pensar um pouco nessa ideia de qualidade mesmo, né? Que a gente consiga formar boas pessoas, né? Muita gente hoje em dia tem diploma, mas tem muita gente que não sabe muita coisa. Então, como é que a gente lida com isso, né? Nesse cenário todo de avanço da EAD, enfim, de outras ideias. Né? E como você estava falando, né? Como se popularizou, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo são muitas faculdades à distância. Como escolher? Existem alguns critérios, porque muitas das vezes a gente pode até cair em algum golpe, até mesmo com um curso à distância. Isso é um elemento importante. Nos últimos anos, né, em 2018, foi a primeira vez que a educação à distância ela superou as matrículas da educação presencial. E o que a gente vê nesse cenário, assim, analisando os dados do censo do INEP, é que muitos cursos, especialmente esses de licenciatura, por exemplo, estão caindo, estão fechando os cursos presenciais e os cursos à distância estão subindo, né? Então, a gente vê aí muitas instituições mesmo abrindo as portas para ofertar essa modalidade, porque tem ali as suas facilidades econômicas, né, financeiras, enfim. Então, escolher uma universidade que, de repente, olhar o projeto pedagógico, olhar né, como se dá a distribuição da matriz curricular, enfim, olhar como se dá quem são os professores também é um ponto muito importante, a sua formação. Então, eu tentaria analisar por esse caminho, né? Olhando para esses aspectos da instituição e, sobretudo, né, escolher uma instituição que valorize a educação em si, né, a qualidade da oferta da educação, que eu acho que é o ponto principal assim, nessa discussão toda sobre educação à distância e presencial. Sem contar, Mônica, que na hora de escolher a instituição que você vai escolher para fazer o curso, para você ter certeza que você também não está investindo seu dinheiro à toa. Já pensou se você descobre lá no final que a instituição ou ela não existe ou está num processo de não é aprovada pelo MEC. Não é aprovada pelo MEC. Tem esse risco também na hora de optar pelo curso, né? Isso, com certeza. Tem que conferir, inclusive, se o curso, né, ele é aprovado, está aprovado, se a instituição ela tem o credenciamento junto ao MEC, né? Na educação à distância é preciso ter o credenciamento junto ao MEC,
como universidade, né, para ofertar a EAD, e ao mesmo tempo verificar se o curso está aprovado, né? Porque é isso, né? Assim, a gente vê, esses dias eu estava correndo as redes sociais, veio uma propaganda para mim, pedagogia a R$99 por mês, assim, eu fico um pouco chocada, né? Especialmente porque sou pedagoga de formação, e assim, como é que é possível, né? Porque veja, olha lá, R$99. Quanto eu pago para o professor que está dando aula para esse sujeito? Como que se dá o acompanhamento? Será que ele tem biblioteca? Olha só, se a gente for olhar a questão da qualidade, quase que fica inviável eu ofertar um curso à distância nesse valor, né? Se eu pensar mesmo na qualidade, porque são muitos os custos que eu vou ter para ofertar uma educação boa, né? Nossa, e não consigo nem fechar a conta nesse caso. E hoje, além da educação à distância, você que é formada em licenciatura, é professora, pedagoga da área da educação, quais que são os maiores desafios quando você chega em uma sala de aula, principalmente na graduação? Quais que são os desafios da educação hoje no Brasil? Eu quero saber também se você é daquela professora que fala assim, ó, guarda todo o material que nós vamos ter uma prova. Ai, não, pelo amor de Deus. Não. Já puxa Guarda a porta tudo, e manda guarda embora, hein? tudo. Vai que ela dá uma prova pra gente agora. Não sou. Hoje eu tô dando aula para licenciatura, então eu tô formando professores. Que incrível. E o que eu vejo que é mais importante nesse momento, assim, mais preocupante, é justamente como formar essas pessoas, né, para ofertarem lá na frente, irem para a sala de aula, né, quererem ir para a sala de aula e garantirem uma educação de qualidade para os nossos estudantes. Afinal de contas, eu acredito muito na escola pública, eu vim da escola pública e eu acho que a gente precisa defender a escola pública. Hoje em dia ela corre muito risco, né, em todas essas políticas que a gente tem visto se estenderem, né, pelos estados, enfim. Então, a minha maior preocupação é sempre trazer esse olhar para eles, da criticidade, de olhar, né, de mostrar para eles qual é o objetivo de sociedade que a gente tem. Porque eu acho que é esse o ponto final da educação, né? Como que eu vou formar esses sujeitos para que eles consigam olhar para o mundo, se colocar no mundo, perceber que são sujeitos históricos, sujeitos sociais, que têm uma trajetória e que, de alguma forma, né, ao conhecer esse processo, eles podem tentar, pela educação, né, mudar de vida, enfim, tentarem recorrer a outros recursos, mas não simplesmente, meu pai faz um determinado trabalho e eu vou lá trabalhar com ele, porque esse é o caminho mais simples e mais fácil, mas que eles possam ver, por meio da educação, outras possibilidades, né, dessa formação. E aí eu estou falando, então, de professores que vão formar esses sujeitos, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio, né? A gente defender a escola pública e a educação pública de qualidade. Professora Mônica Garbim, professora da Faculdade de Educação da Unicamp, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo, por ter distribuído conhecimentos aqui para nós. Queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está pensando em escolher um curso à distância. Eu que agradeço, né? Eu acho que esse tema é essencial Muito. e extremamente caro para a educação, então eu que agradeço o espaço para poder conversar com vocês sobre isso. E o recado que eu deixo tomem muito cuidado, né? Analisem se é reconhecido pelo MEC, qual é o modelo de educação, qual é o seu objetivo em relação a esse curso também, para que você lá na frente não seja enganado do ponto de vista do tipo de educação que você tá recebendo e, ao mesmo tempo, depois com seu diploma. Então, priorizem a educação, né? Priorizem essas referências de qualidade que a gente tem com as nossas universidades, enfim. Eu acho que é um pouco esse o cenário, né? Muito cuidado e carinho para escolher um curso de graduação.